Amém. Jesus é o Senhor. Gostaria de primeiro agradecer, né, os irmãos que me convidaram. E o SEAP nas férias, ele faz parte do SEAP institucional, né? Já é uma coisa que nós estamos praticando há muitos anos. E nós temos os irmãos que estão à frente aqui sempre cuidando, né, do SEAP nas férias, cuidando também de vocês, né? É claro, existe uma programação, como eu falei, mas eu gostaria só de falar que nós acabamos de terminar uma conferência agora, né, de jovens, e foi falado muito sobre a minha vida no plano de Deus, né? Esse foi o encargo principal. Então eu gostaria de começar só perguntando assim, né, o que seria a minha vida no plano de Deus? O que seria uma coisa prática? Quem poderia responder? Sem medo, vai lá. Consagração, né? Eu estou dizendo assim, a minha vida no plano de Deus, né? É a conferência, não é isso? Então, o que seria isso, uma coisa prática? Vamos lá, gente. Fazer a vontade de Deus, não é? Mas eu queria responder também, tá tudo certo o que os irmãos falaram, responder elogiando um pouco vocês, né? Você ficar no SEAP de férias é colocar sua vida no plano de Deus. Então, eu gostaria de usar isso para que, de repente, a nossa ficha precisa cair, né? Às vezes nós estamos aqui, ouvimos bastante, né? Então, primeiro eu gostaria de elogiar vocês por terem tomado essa decisão. Você fazer o SEAP de férias é colocar a sua vida no plano de Deus. Porque o SEAP nas férias, ou o SEAP integral, ele faz parte do plano de Deus. Está dentro do plano de Deus para nos aperfeiçoar, para esquentar o nosso espírito, né? Para nos ajudar. A irmã estava dando um testemunho da última vez que foi em Uberaba, né? Os jovens saíram, acho que era local 3, não é isso? Cadê a irmã que falou, né? É isso, né? Ia ter inauguração do local 3, então vocês foram na vizinhança e ali convidaram, né? Então, são testemunhos que provam de que nós temos colocado a nossa vida dentro do plano de Deus. Claro, nós não podemos dizer que quem não decidiu fazer o SEAP nas férias não está no plano de Deus, não é? Mas podemos dizer que quem está aqui colocou a sua vida dentro do plano de Deus. Isso, irmãos, é muito importante na nossa vida. Nós vimos, principalmente queria falar assim, a mensagem do sábado à noite, domingo de manhã, do sábado à noite, terminando dentro inclusive de um compartilhar de uma irmã, foi falado que o amor é dar, não é? Então os irmãos têm cargo nesse SEAP, eu já vi um pouquinho a programação, de mostrar como é importante nós cuidarmos de alguém, não é? E cuidar de alguém é dar a nossa vida por alguém, né? Que foi o versículo que o irmão Pedro usou no sábado, está em 1 João 3,16, não é? Ali diz que Cristo deu a sua vida por nós. E nisso conhecemos o amor, não é? Que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então, isso é uma coisa muito prática, não é? E aqui muitos jovens compartilharam a sua dificuldade, alguns com vitória, outros com fracasso, de ter, até mesmo, eu gostei muito do compartilhar da irmã, tem um irmão da igreja, na mesma sala, né? E a gente não conversa. E eu até gostaria de falar sobre isso, porque na verdade, eu também estudei, se você também criar um ambiente muito espiritual,
vai acabar a sua liberdade. Por isso que a gente não faz muita amizade com irmãos da igreja na escola, ou que a gente não prega muito evangelho na escola, porque aí vai acabar, né? Pô, todo mundo vai saber que eu sou cristão, não é? E vão fazer brincadeira, tudo. Então, na verdade, a nossa vida no plano de Deus são decisões práticas na nossa vida. Por isso que eu gostaria de começar. Vocês tomaram a decisão de fazer o CEAP nas férias. Isso mostra que a sua vida, você está colocando a sua vida no plano de Deus. E a questão do amor, não é? Nós vimos que o verdadeiro amor, a vida humana, ela vive na contramão do que é o amor. Porque nós buscamos satisfação e alegria. Mas na verdade, a verdadeira alegria e satisfação, quando é que nós realmente temos satisfação, é quando nós damos. Não é? Mas o gostoso é receber, não é? Eu ultimamente, quando chega perto do meu aniversário, eu nunca fiz isso. Nossa, a gente nem falava de aniversário, mas ultimamente agora eu falo, ó, gente, é dia 21 de dezembro, anota aí que eu quero presente, né? Vocês anotaram? Não estão anotando? Então, nós somos o mundo de tal maneira que deu. E vocês deram, irmãos, 15 dias do seu tempo para o CEAP. É isso que eu quero dizer, que isso é a sua vida no plano de Deus. Depois o Miguel falou muitos itens, né? Mas eu queria só falar do kit, né? Ele falou que Deus nos entregou um kit completo. Não é verdade? O kit da salvação. Ô, Barbosa, chegou, gente! Ei! Desculpa, Barbosa. É que eu aproveitei que não está transmitindo, tô... Ô, tá. Oh, meu Deus. Desculpa, gente, aí que está ouvindo. Então, ele falou sobre o kit, não é? A salvação que nós recebemos todo esse kit, né? Todas as coisas espirituais, a vida de Deus, o amor de Deus, todos os aspectos, né? Da salvação, da luta espiritual, nós já recebemos. E nós devemos usar, não é? Esse kit na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas eu ainda quero insistir que muitas coisas, elas são reais na nossa vida espiritual quando nós tomamos decisões. É muito difícil que Deus mude alguma coisa sem nós decidirmos algo, não é? Então, eu gostaria até de encorajar alguns de vocês. Eu não sei a idade aqui, existe uma mescla bastante grande, né? De média de 18, não é? Então eu espero que muitos de vocês, não alguns, que muitos de vocês decidam fazer o CEAP integral. Amém. Depois desse CEAP nas férias. Amém? Amém? Realmente é uma expectativa de que nós dediquemos um ano para o Senhor, não é? Separemos um tempo para o Senhor, para servir. Olha, eu não sei quantos dias quantos dias foi em Uberaba essa experiência, irmã? Uma semana, né? Uma semana. Quanto vale uma vida? Quanto vale a experiência de uma família você ganha? Porque alguém colocou a sua vida no plano de Deus, decidiu fazer um CEAP de férias e foi lá para Uberaba no dia da inauguração do local 3 e saiu na vizinhança convidando as pessoas. Um ato simples, não é? Mas que pode mudar a vida de pessoas. Então isso é maravilhoso, né? Eu gostaria porque a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, ela precisa ser uma vida de tomada de decisões, né? De consagração. E quando eu falo consagração, eu não estou falando de você abandonar o seu trabalho, abandonar os estudos, para você se consagrar ao Senhor e servir por toda a sua vida. Claro, se Deus te der essa direção, amém. Mas eu acredito que a maioria tem que estudar. Você tem que trabalhar. Você tem que, na escola, ser um dos melhores da sua escola. Ter um bom testemunho. E ali, manifestar o amor de Deus, que é dar, não é? Nós vimos que o amor de Deus é dar. Mas, não é, como eu falei, nós esperamos que muitos também possam consagrar um tempo de um ano para servir no CEAP.
Amém? Então essa é uma tomada de decisão muito importante na nossa vida, e nós podemos abençoar muitas pessoas, abençoar muitas famílias com a nossa consagração. E gostaria também de falar, porque nós falamos bastante sobre a nossa vida no plano de Deus, e o plano de Deus, a sua vontade, nós sabemos, o Senhor, Ele quer voltar aqui na terra, quer estabelecer o seu reino, não é? O Senhor vai fazer isso, não é? O Senhor trará o seu reino para essa terra. Nós estamos num processo de pregar o evangelho do reino. Esse evangelho do reino, quando ele for pregado a todas as nações, então virá o fim, não é isso? Mateus 24, 14. E a pregação do evangelho do reino, esse encargo que Deus nos deu, ele precisa ser levado a cabo onde nós estivermos. Então eu gostaria de encorajar a todos vocês que no seu trabalho, não é? Na sua escola, onde você estiver ali na faculdade ou ainda terminando o ensino normal, que você possa ser útil ao Senhor. Existem alguns segredos para a nossa utilidade. Pode acreditar, existem segredos. Você precisa, o mais rápido que você puder, manifestar que você é um filho de Deus. É uma grande proteção você fazer isso. Mas não quero, como nós falamos na conferência, ficar dando ênfase aqui em proteção, em apenas se proteger. Mas nós podemos e devemos fazer um trabalho de pregação do Evangelho do Reino por meio da palavra escrita. Eu gostaria de gastar alguns minutos com vocês e falar sobre isso, porque nós falamos muito sobre o plano de Deus, mas qual é o plano de Deus então? O Senhor, Ele tem um plano. O Senhor vai voltar nessa terra e vai estabelecer o seu reino. Nós vimos isso em Hebreus 2,5. Não foi a anjos que Deus comissionou o mundo que há de vir, mas foi a homens. Deus vai entregar o reino que há de vir a homens. Nós vamos reinar com o Senhor no mundo vindouro. Amém? Isso é muito importante nós sabermos. Nós vamos reinar com o Senhor. Essa terra aqui, ela será totalmente destruída. Antes disso, Deus estabelecerá o seu reino aqui na terra. Isso está relacionado com Mateus 24, 14, que será pregado esse evangelho do reino para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, o plano de Deus, quando a gente fala colocar a nossa vida no plano de Deus, são coisas práticas. Deus tem coisas práticas hoje na nossa vida. Por exemplo, uma coisa prática é a vida da igreja. A vida da igreja é o processo pelo qual nós vamos chegar no reino. Então nós precisamos da vida da igreja. Nós precisamos das reuniões, nós precisamos das orações, nós precisamos de sair junto com os irmãos nas atividades. O SEAP faz parte da vida da igreja. O SEAP está ali em Efésios 4, quando o Senhor fala que Deus escolheu na igreja, separou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Eu quero dizer assim que o plano de Deus é uma coisa prática. Como você tomou essa decisão de ficar aqui por 15 dias, para que os irmãos digam para você que hora você vai levantar, o que você vai fazer, qual cidade você vai. E eu quero dizer, isso vai mudar a sua vida. E o que você vai fazer nessas 2 semanas vai mudar a vida de algumas pessoas. Nós vamos mudar a vida das pessoas. Nós podemos mudar a vida das pessoas com atitudes. Então, por exemplo, eu fiz isso. Na época nós não tínhamos o Jornal Árvore da Vida. Eu peguei uma mensagenzinha da vida da igreja e coloquei na minha carteira na escola. E levava todo o material, mas aquilo ali ficava ali. Todo mundo sabia que eu sou cristão. Na hora, olha só, é incrível, né? As pessoas podem falar o que quiser, mas na hora dos problemas, quem eles buscam é nós. Entendeu? Os coleguinhas falam qualquer coisa, tá? Mas na hora do vamos ver,
da problemática, eles nos procuram. Hoje nós temos um instrumento chamado Jornal Árvore da Vida. Amém? Eu esqueço o nome das pessoas, deixa eu lembrar aqui do filho do Marcos. Como que é seu nome mesmo? André, né, André? Ô André, você está namorando, né? A Daniela, né? Eu não sei se você sabia que o pai dela, visitando uma pessoa, um irmão, encontrou um jornal Árvore da Vida. Você sabia, não? Pois é. Você tem que agradecer essa menina ter aparecido na sua vida, porque alguém usou um jornal Árvore da Vida e contactou o pai dela. Não foi? Ele olhou aquilo e falou, meu Deus, o que é isso? Então, olha, hoje nós desprezamos, ou não é? Desprezamos ou não? O jornalzinho está ali, né? A gente usa às vezes. Tá. Um jornal Árvore da Vida, uma pessoa leu, o pai dela. Naquela região ali levantou várias igrejas, não é uma igreja, por causa de um jornal Árvore da Vida. Amém, irmãos? Isso é, você quer colocar a sua vida no plano de Deus, é você distribuir um jornalzinho. É você ter, primeiro se defender para as pessoas saberem que você é um cristão. Segundo, quando você toma uma atitude dessa, você pode mudar a vida das pessoas. Você não sabe quem está por trás daquela pessoa. Você não imagina. E isso vai cumprir o plano de Deus. Pensar que um simples trabalho, você não imagina quando é que isso vai acontecer. Agora ninguém sabe mais quem é que deu aquele jornal, como é que foi aparecer. E não importa muito, mas alguém tem esse crédito no reino do Senhor. Porque alguém que deu a sua vida no plano de Deus, mas olha só, eu sei que não foi alguém que estava trabalhando tempo integral com jornal, com livro, não foi. Foi apenas um contato, apenas um relacionamento. Então quando a gente fala assim, o que é o amor? Agora a gente aprendeu uma frase, né? O que é o amor na conferência? Fala aí. Dar, não é? Mas dar o quê? Dar o quê? Dar a nossa vida. Mas como é que você dá a sua vida? Fazendo sábado de férias, não é? Não é verdade? Gente, eu tô querendo elogiar vocês. Me ajuda. Eu estou falando sério. Vocês tomaram uma decisão que está dentro do plano de Deus. Você colocou a sua vida no plano de Deus. Você está dando chance agora para que os irmãos te mandem para uma cidade, depois de vocês ficarem uns dias aqui, e você contacte pessoas. E isso vai mudar, isso é dar. Não é? Quando foi falado esses versículos, não é? Que Cristo deu, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida. Eu nunca fui bom de escola, meu pai era assim, pai, deixa eu ir pescar com você, segunda-feira. Não, você tem que estudar, menino. Aí eu esperava 10 minutos, falava, pai, deixa eu ir pescar, ele falava, vamos, então vai, vamos embora. Então assim, não é culpa dele somente, né? Eu também nunca gostei mesmo, né? Bom, mas de qualquer maneira, eu, assim, não pude, eu nunca estudei grego, por exemplo, mas eu tenho uma Bíblia agora, né? Que é aquela Olive Tree, que foi o pai dessa menina, Daniela, que baixou no meu celular, né? Uma Bíblia. Então eu fui lá. Quando fala assim, que Cristo, nisso conhecemos o amor. Esse amor é ágape, né? Aí fala assim, que Cristo deu a sua vida. Eu cliquei na vida assim, eu sei até clicar já, né? Pá! Aí aparece a palavra grega. Sabe o que apareceu lá? Psique. Então eu sempre pensei assim, porque assim, o que a gente tem que fazer? Nós temos que dar. Agora, amor é dar, não é? Mas é legal falar assim, porque a gente vai embora e não sabe você vai dar o quê, entendeu? Não é? E lá no dia a dia, o que você vai fazer, o quê? Então lá é psique. O que quer dizer isso? Que o Senhor derramou o seu sangue por nós é importante? Claro que é, nossos pecados foram perdoados.
Mas o maior sofrimento do Senhor foi dar a sua psique, a sua mente, vontade e emoção. O que é que a gente mais sofre na escola? Eu sei, porque eu estudei. Eu passei alguns anos ainda como cristão na escola. O maior sofrimento é o sofrimento da alma. Eles vão saber que eu sou cristão. Deus me livre. Vai acabar com a minha liberdade. Não vou poder fazer qualquer comentário. Sabe como é que... teve um casal, como que eu consegui trazê-los para a vida da igreja? Foi muito interessante. Eu fui num grupo cristão, e ele estava dizendo lá que Paulo falou assim, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Aí ele estava assim, falando para os irmãos, tá vendo? Você viu como que Paulo é orgulhoso, né? Foi orgulhoso ou não foi? Foi. Por quê? Porque ele falou assim, sede meus imitadores. Quem somos nós? Para dizer sede meus imitadores? Eu não é. E eu estava sentado no fundo, tinha umas 20 pessoas, né? Aí ele falou assim, e você jovem que está nos visitando hoje, o que você acha? Aí eu levantei e falei assim, olha, eu acho que eu não falaria a mesma coisa que Paulo também. Ah, certo. Por quê? Eu falei assim, porque se eu falar sede meus imitadores, eu já não posso falar qualquer coisa. É ou não é? Se eu falar sede meus imitadores, eu vou ter que emagrecer. É ou não é? Eu não falo nunca. Já pensou? Um gordo não é modelo, gordo é modelo, não. Então eu não falo nunca, não é? Deus me livre, entendeu? E eu fui falando assim, falei assim, olha, se você, na verdade, quando eu digo assim, sede meus imitadores, eu estou me restringindo. Nós, na verdade, gostamos da liberdade. Quando você se manifesta, acabou a liberdade. Você se restringe, mas é salvação para você. E você está dando a oportunidade de Deus criar situações de você dar. E tudo isso que eu estou falando, o que é? É a nossa consagração. Cristo deu a sua vida por nós. Que vida que é essa que ele deu? Foi um sofrimento, gente. É inimaginável o que aconteceu com o Senhor. Inimaginável que eles tamparam o rosto do Senhor, cuspiram na cara dele. Aí o cara chegou e falou para ele, quem é que está te batendo? Ele sabia, gente, era o Antônio, casado com a Joana, tinha 6 filhos, morava na rua tal. Ele sabia ou não sabia? Você acha que se você tivesse uma criatura que você criou, te desse um tapa na cara, vendasse teus olhos e perguntava quem é você, eu descia, arrancava a cabeça na hora, entendeu? Esse sofrimento psicológico, não é? Aí os irmãos vão preparar atividade para você, né? Você vai sair, não sei qual vai ser, né? Vai sair, vai fazer visita, vai... Então nessa hora, nossa, dói a barriga, né? Ai meu Deus, né? Eu me lembro, eu estava na vida da igreja, começando a reunir, já assim, tipo 2 anos, 3 anos, inventaram um tal de mistério da vida humana, numa pasta desse tamanho, era uma coisa horrível, gente, era o dobro disso aqui, ó, era o dobro disso, é uma pasta azul, eu tenho de recordação, quando eu leio aquilo eu choro, né? A gente abria a pasta assim, tinha que ir na casa da pessoa, oi, vem cá Rafael, eu cheguei numa casa, fiz assim, ó, né? Aí o cara abriu só a parte de vidro, porque eu entrei, né, no portão. Eu falei, o senhor dá licença um minutinho? Aí ele falou, tá. Eu falei, ó, eu queria mostrar aqui pro senhor, ó, mistério da vida humana, ó, aqui o homem foi criado por Deus, tá? Aí eu virei a página assim, né? Aí nós tínhamos umas figuras, era um copo cheio de barro, a segunda, né? Aí o homem ficou sujo, cheio de barro, né? Aí depois, rapaz, teve uma hora, obrigado. Aí o cara virou para mim e falou assim, ô menino, que coisa chata isso, hein? Eu falei, é mesmo, chata mesmo. Eu também não estou aguentando, falei para ele. Ele falou assim, menino, você tem que ser mais espontâneo, rapaz. Ele ficou bravo. Eu falei assim para ele, Jesus te ama. Ele falou, melhorou. Agora vai para a próxima casa e faz direito. Pá na minha cara. Bateu a porta. Pode bater palma, é bonito, né? Eu demorei uns 5 anos para absorver isso, entendeu? Não é? O cara falou assim, você rapaz, que é isso? Que coisa chata que você está falando? Eu falei, é chata mesmo, não é? Seja mais espontâneo, rapaz. Jesus te ama. Ótimo, vai para a próxima casa, faz direitinho. E me bateu a porta na cara, entendeu? Puxa vida.
Aí, devagarzinho, eu fui ficando meio cara de pau. Chegamos em São Carlos, numa dessas saídas, né? De bater a porta. E chamou, era eu e 2 meninas, né? 3 jovens, né? Aí um senhor lá assim, nós no portão aqui, ele olhou lá assim e falou assim: que é? Eu falei: abre, rapaz. Não vou abrir nada, não. Rapaz, mas nós estávamos empoderados aquele dia, entendeu? Eu com aquelas meninas, nós estávamos afiados, né? A gente quer trazer alegria pro senhor, não quer alegria, não. Então deixa a gente cantar pro senhor. Canta. E começamos a cantar. Era magro, né? Dava para dançar melhor. E começamos a cantar e dançar na calçada. E o homem assim começou. A hora que ele sorriu, eu falei assim: abre aqui que nós queremos trazer essa alegria para sua casa. Ele veio, abriu. A mulher dele tinha tido um AVC, estava na cama, ele não sabia o que fazer. Uma empregada, uma pessoa difícil. Pregamos o evangelho, batizamos ele, a empregada e a mulher na cama. Então, mas eu apanhei muito, entendeu? Né? Se apanha. Só que nessa hora a gente morre de medo. Então, quando nós estamos falando assim que amor é dar, esse dar aqui é uma coisa profunda, irmãos. Não é? Claro que inclui dar um jornal, dar um alimento diário, isso é muito importante. Mas nós estamos falando de se entregar, de se consagrar ao Senhor. São 15 dias de consagração que vocês deram. Mas realmente nós esperamos essa geração, principalmente vocês que tomaram a decisão de estar aqui esses dias, de estar no CEAP de férias, que vocês realmente aproveitem essa oportunidade. Que o que vocês vão fazer vai mudar a vida de muitas pessoas. E que a gente possa entender que o plano de Deus, a nossa vida no plano de Deus é baseada em coisas muito práticas, não é? Na nossa vida. Isso está relacionado à palavra escrita, não é? A fazer CEAP. Sabe que às vezes uma pessoa do nosso lado, às vezes uma jovem, né? Alguém fala assim: ai, eu acho que eu vou fazer CEAP mesmo. Nossa, você tá louca, hein? Né? Tem gente que é assim, ele não tá com vontade de gastar um tempo, né, no CEAP e ainda joga um balde de água fria em quem quer. Não faça isso, né? Porque a nossa vida é do Senhor. Então, o amor, o que nós ouvimos todos esses dias é uma coisa muito prática, é doação. É doação da nossa vida, do nosso tempo, é doação da nossa alma, na verdade, não é? Que o Senhor, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida. E depois, o irmão leu, né? Devemos dar a nossa vida. Aí eu de novo cliquei lá no vida. Vou ver agora, deve ser outra coisa, né? Quando fala que nós devemos dar a nossa vida, também é psique. Entendeu, Lucas? Então, nós temos que dar a nossa mente, nossa vontade e emoção para os irmãos. E é essa parte que eu não quero dar, entendeu? Uma coisinha ou outra, mas ter que negar a vida da alma, ter que fazer o que os outros falam, não é? Isso aí é um pouco mais complicado, porque envolve, não é, as coisas que eu gosto, que eu quero manter, não é, a minha aparência. E apesar de todos serem jovens, eu gostaria só de falar uma coisa, né? O que a gente mais procura preservar é a nossa aparência, em todos os sentidos, né? Hoje, mais do que nunca, né? O mercado de cosméticos é um super negócio hoje, né? Porque a gente quer manter a aparência. Mas eu falo mais a nossa aparência. A gente gosta de mostrar que nós somos espirituais, tal. Mas lá no nosso íntimo nós sabemos quem nós somos, não é? E a história de Jacó, eu sei que os irmãos vão falar sobre José, Davi, não é? Samuel Barbosa me mandou, né? Só queria mencionar isso sobre a vida de Jacó, porque Jacó foi alguém que sofreu muito. Ele começou, né? Ele teve que fugir da casa dele e ele foi para a casa do sogro. Casa do sogro não, do tio, né? E ele chegou lá e viu uma irmã bonita, né, da família, porque a gente deve casar com pessoas da família, da igreja, né? Amém? Quando você tiver na idade disso, né? De conhecer alguém e casar, né? E ele então, ele gostava da mais bonita, né? Só que depois de um período,
quando ele trabalhou 7 anos para poder casar, no dia do casamento, o Labão, o tio dele, entregou a mais feia, a mais velha. É uma história muito interessante, você pode ler lá. Aí depois ele falou assim, não. Ele falou, não, mas eu trabalhei pela Raquel, né? Mas ele entregou a filha mais velha e depois ele teve que trabalhar mais 7 anos. Bom, resumindo, ele trabalhou muitos anos. Esse Labão, o tio dele, era um bandido, era uma pessoa que enganou ele 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. E depois de sofrer tanto, ele voltou para a casa dele. Tem muitas histórias, né? Sobre a vida de Jacó. E quando ele chegou lá, a mãe dele tinha morrido. E a mãe dele era tudo para ele, né? Que protegia ele, tudo. E é um sofrimento a mais, né? A mãe tinha morrido, tudo. E quer dizer que ele sofreu muito. Mas de repente, à noite, a Bíblia diz que Deus apareceu para ele no Val de Jaboque e começou a lutar com ele. Você imagina que Deus começou a brigar? Você conhece alguém tão difícil assim que Deus precisa descer e sair no tapa, não? Tô falando sério. Você conhece alguém, não? Se você não conhece, você faz assim, você pega o teu celular, coloca em tirar foto selfie, entendeu? E fica olhando que você vai conhecer, entendeu? Não, pensa bem, quanto foi complicado você tomar uma decisão para ficar no CEAP de férias, por exemplo? Quanta confusão, né? Tá, alguns eu sei que vieram até porque os pais querem que fique. Esse menino tem que ficar aí, pelo amor de Deus, não estamos aguentando, né? Então, a Bíblia diz que Deus brigou a noite inteira com Jacó. Você acredita que Deus pode estar brigando com você? E ali diz que Deus não conseguiu ganhar, você acredita? Que nessa luta de UFC entre Deus e o Jacó estava ganhando. E num determinado momento, já no último round, o Senhor foi e tocou no nervo da coxa dele. Só para dizer isso, que a Bíblia diz assim, que Jacó mancou por toda a sua vida. Ele nunca mais foi perfeito. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós gostamos muito da nossa aparência espiritual. Nós gostamos e escondemos muita coisa. Então, o que Deus quer fazer é trabalhar nessa nossa mente, vontade e emoção, porque é justamente essa parte que nós precisamos dar para as pessoas. É a nossa vida, é o nosso tempo, vocês são inteligentes, jovens, podemos dizer assim que eu considero, tá? Sem conhecer vocês, que a nata da sociedade está aqui dentro dessa sala. Amém? Estou falando sério, porque aqui nós temos princípios. Então nós precisamos permitir o Senhor trabalhar em nós. Então esse período que vocês estão aqui, deixar o Senhor trabalhar em você, ganhar o seu coração completamente, para que você seja alguém consagrado para o resto da sua vida. Na faculdade, consagrado. Amém? Trabalhando, tendo uma empresa, consagrado. Sendo um médico, consagrado. Ó Senhor Jesus. Resumindo, né? Nós precisamos entregar a nossa vida para o Senhor. E o plano de Deus, que Deus nos colocou, é pregar o evangelho do reino, para que ele possa vir na nossa geração estabelecer o seu reino. Para isso, Deus tem muitos instrumentos, que é o CEAP, os bucafés, a colportagem, o trabalho com livros, né? Por meio do jornal, Alimento Diário e muitos livros, né? Amém? Que o Senhor abençoe vocês, tá? Quero de novo dar os parabéns por vocês terem. Isso é colocar a sua vida no plano de Deus. Que a gente acorde, né? Às vezes, o que é o plano de Deus? Não, é você fazer CEAP nas férias, é colocar a sua vida no plano de Deus. Amém? Jesus é o Senhor. Obrigado, viu?